Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, antes de começar, eu queria compartilhar um fato muito bacana e te fazer um pedido logo em seguida. O fato é que os agregadores de podcast começaram a recomendar o Parentalidade Preta para novos ouvintes. Isso tem acontecido porque muita gente tem avaliado e ouvido Parentalidade Preta. Então o pedido é o seguinte: avalie e ouça o Parentalidade Preta aí no seu agregador. Aí, enquanto você escuta, não deixa de dar uma nota 5 estrelas ou qualquer outra coisa que faça com que ele seja bem avaliado na plataforma. Isso faz com que as ferramentas que eu compartilho aqui cheguem a mais pessoas e a gente consiga falar de criação racializada com muito mais propriedade. Bom, o pedido era esse, a gente vai para o nosso episódio. O que acontece quando uma mente brilhante desafia as narrativas já estabelecidas? Como um gênio senegalês se torna um farol na escuridão da distorção histórica e do obscurantismo? Prepare-se para descobrir os segredos por trás do apagamento histórico africano antigo. Em comemoração ao centenário de Cheikh Anta Diop, a gente vai desvendar as camadas profundas da sua vida, desafiando as noções convencionais e provocando reflexões sobre a identidade, história e o legado africanos. Aqui você vai romper a barreira do senso comum e explorar o extraordinário. Aperte o cinto, porque essa jornada promete questionar, inspirar e te surpreender. Esse é Diop, Estrelas Negras no Céu do Egito, um especial do Parenta, aqui no podcast Parentalidade Preta. Capítulo 3, Era uma vez no Senegal. Esse é o som típico de uma rua em Dakar, a capital do Senegal. Carros passando, pessoas conversando, comerciantes negociando, tudo acontecendo ao mesmo tempo, a vida acontecendo. Dakar é uma capital desenvolvida, turística inclusive, muita coisa acontece o tempo todo. A vida não para, exceto por alguns momentos do dia, onde os muçulmanos devem parar e fazer sua oração obrigatória em uma mesquita. Tudo isso é coordenado pelo Adhan, ou Azan, que é o chamado para a oração dos muçulmanos. Independente da sua religião, eu vou te convidar para passar os próximos 4 minutos com atenção a esse cântico maravilhoso, que por si só já é uma oração. Então aumenta o volume, procura um lugar calmo, que aí vai o Adhan, ou o Azan. Deus é o maior. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Deus é o maior. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. Eu presto testemunho de que não há nada digno de adoração além de Deus. أشهد أن محمدًا رسول الله. Preste testemunho de que Muhammad é o mensageiro de Deus. أشهد أن محمدًا رسول الله. Preste testemunho de que Muhammad é o mensageiro de Deus. حي على الصلاة. Venha para a oração. حي على Venha para a oração. حي على الفلاح.
para a salvação. حي على الفلاح. Venha para a salvação. الله أكبر الله أكبر Deus é maior. لا إله إلا الله. Não há digno de oração além de Deus. Pronto, agora sim você está de fato no Senegal. Fazendo um apanhado das datas mais relevantes do período colonial francês no Senegal, a gente tem as seguintes. 1854, a fundação de Saint-Louis como a capital. Saint-Louis foi estabelecida como a capital do Senegal pelos franceses. Em 1855 foi formada a África Ocidental Francesa, a AOF, que você ouviu falar no episódio anterior. A França unificou várias colônias da região, incluindo o Senegal, formando a África Ocidental Francesa. As colônias que compunham a África Ocidental Francesa eram as seguintes: o Senegal, com a capital em São Luís, o Sudão francês, abrangendo as áreas que se tornariam o Mali, o Burkina Faso, o Niger e o Chad, a Guiné Francesa, que mais tarde se tornou a independente Guiné em 1958, a Costa do Marfim, colônia localizada ao oeste da África, a Alta Volta, região que viria a ser o Burkina Faso, Dahomey, que atualmente é conhecido como Benin, o Niger, que se manteve com o nome após a independência, e a Mauritânia, que fez parte da OAF no século XX. Essas colônias foram administradas como parte integrante do Império Colonial Francês e a AOF foi a entidade política e administrativa significativa na região durante o século XX. Vale ressaltar que as fronteiras e as composições exatas dessas colônias foram sujeitas a mudanças ao longo do tempo, à medida que o governo francês realizava reorganizações administrativas. É importante salientar algumas datas importantes aqui para o Senegal dentro do cenário mundial. A primeira vai de 1914 a 1918, na participação da Primeira Guerra Mundial, que a gente já até falou aqui anteriormente. Em 1916 acontece a revolta de Blaise Diagne. Blaise Diagne, nascido no Senegal, iniciou uma revolta para exigir igualdade de direitos para os africanos na administração colonial francesa. Isso levou à nomeação dele como o primeiro africano a ser eleito na Assembleia Nacional Francesa. Em 1920 foi implementado o Código Indigená, na África Ocidental Francesa, incluindo o Senegal, estabelecendo um conjunto de leis que regulamentavam a conduta dos africanos em relação aos colonizadores franceses. Censura, digamos assim. Em 1922 foi formada a Federação da África Ocidental Francesa, que incluía colônias como o Senegal, o Mali, a Costa do Marfim e outros, visando uma administração colonial mais eficiente, digamos assim. Em 1940 foi a ocupação da França durante a Segunda Guerra Mundial. Durante esse período, devido à invasão nazista à França, o Senegal ficou sob o regime Vichy. Esse regime foi a forma que os alemães usaram para administrar parte da França ocupada durante essa guerra, que durou entre 1940 e 1944. O governo se opôs à resistência francesa, que tinha seus líderes em Londres, na Inglaterra, e em Argel, na Argélia. E aí eu não posso passar aqui e falar da Argélia sem lembrar o que Frantz Fanon construía a respeito dessa guerra em relação aos martinicanos, que também lutavam pela França, contra os argelinos. Falando rapidamente aqui, em algumas passagens do Pele Negra, Máscaras Brancas, ele fala como os franceses demonizavam os argelinos para os senegaleses e também para os martinicanos, remontando na mente dos seus colonizados a imagem do africano não civilizado, passível de violência, que poderia, enfim, ser morto na guerra. Por acaso isso te lembra Hegel? Em 1944, o Senegal retorna para o controle francês. Em 1946 é concedida a cidadania francesa. Uma medida foi implementada para conceder cidadania francesa a alguns senegaleses, principalmente os que viviam nas cidades. Essa é uma fagulha para um movimento que viria a revolucionar muita coisa na cultura francesa, iniciando um movimento muito importante na primeira metade do século XX, o movimento Negritude. Se você quer saber um pouco mais a respeito dele, ouça lá 4011.
Não em decorrência desse movimento, mas sim pela iniciativa da concessão da cidadania francesa, saem 4 nomes muito importantes para a construção aqui do Parentalidade Preta. E eles são Aimé Césaire, Frantz Fanon, Leopold Sédar Senghor e o nosso homenageado desse especial, Diop, Estrelas Negras no Céu do Egito, cuja história a gente vai conhecer um pouco mais depois do intervalo, o ilustríssimo doutor e professor Cheikh Anta Diop. A essa altura do campeonato você já sabe que eu venho aqui falar da nossa campanha de financiamento coletivo, mas antes de pedir o seu apoio, eu vou falar o nome das pessoas que passaram a contribuir com Parentalidade Preta nos últimos tempos, e os nomes delas eu vou falar aqui. Eu preciso muito agradecer de coração o Flávio Braga Mota, o Vitor Leite Primo Diogo, a Flávia Pereira, a Silvana Fonseca, a Juscelene Rocha Vanderlei de Paula Oliveira, ao André Luiz Mendes Arruda Campos, a Ana Catarina Freire Pimenta e ao Rafael Moreira, que passaram a colaborar com a nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. Esse pessoal faz parte desse seleto grupo que faz com que a gente consiga alcançar muito mais nessa construção que é a Parentalidade Preta. Essas pessoas passaram a contribuir com a campanha de financiamento coletivo que eu cadastrei lá na plataforma Apoia-se, cujo link você já sabe, é o apoia.se/parenta, tá na descrição do episódio, você já sabe. Os apoiadores do Parentalidade Preta fazem com que esse podcast se mantenha independente, com a liberdade editorial, com a liberdade de pesquisa, com a liberdade de criação de tudo isso que você consome quando dá o play num episódio. Isso significa que não há uma grande agência fazendo com que a gente tenha que escolher temas específicos ou pessoas específicas para falar dentro de um contexto que talvez eles montem aí com uma data propícia ou alguma outra campanha de alguma marca maior que queira trazer uma conversa e fazer com que a gente converse aqui sobre um tema que às vezes nem tem a ver com o que a gente gosta de falar no Parentalidade Preta. Essas pessoas que passaram a colaborar com a nossa campanha de financiamento coletivo garantem a nossa independência, que é o mais importante para o Parentalidade Preta nesse período, porque esse é um podcast feito dentro de casa por pessoas reais com pessoas reais. Ajudando a Parentalidade Preta a construir todo esse legado e manter a produção independente e constante, você faz com que a gente leve mais informações sobre uma parentalidade racializada para mais pessoas. O que eu faço aqui é estudar e compartilhar meus estudos a partir de podcasts, trocas, rodas, tudo isso que faz com que a gente avance, tudo isso que mude a perspectiva de algumas pessoas. Isso é muito importante porque a gente sabe a mudança que o conhecimento causa na vida das pessoas. E nada melhor do que a gente poder fazer isso aqui em grupo a partir de um meio tão importante e tão acessível que é o podcast. Você, colaborando com Parentalidade Preta, faz com que a gente consiga levar mais informações para mais pessoas. Somente assim a gente consegue virar o jogo. E por último, eu queria lembrar que o Parentalidade Preta, na pessoa desse que vos fala, está procurando uma marca parceira para a gente caminhar em 2024. Você que tem uma marca, não importa o tamanho dela, que queira anunciar para um público fiel e qualificado, considere anunciar aqui no Parentalidade Preta. Vamos trocar uma ideia, vamos fazer com que sua marca chegue para mais gente e que mais gente chegue nas informações que a gente quer levantar aqui. A gente pode caminhar junto, a gente pode conversar. Bom, então por enquanto é isso, eu queria te agradecer, um bom 2024 pra gente, estamos iniciando ali a segunda semana e a gente volta com o especial Diop, Estrelas Negras no Céu do Egito. Após conseguir sua graduação no Senegal e tendo o benefício da concessão de cidadania, Cheikh Anta Diop segue para Paris. Em meio às ruas sinuosas da Paris de 1950, uma cidade que respirava intelectualidade e fervilhava com o eco das ideias revolucionárias, erguia-se um palco de uma narrativa épica e desafiadora. Enquanto as luzes da Torre Eiffel lançavam seu brilho sobre as avenidas pavimentadas, um jovem senegalês emergia como protagonista intrépido na dança tumultuada da história. O Senegal, então, sob a sombra da influência colonial, pulsava com a complexidade das relações entre os colonizadores e os colonizados, uma terra onde a riqueza da cultura africana se entrelaçava com as ideias de opressão colonial. Diop, nascido sob o céu vibrante do Senegal, carregava consigo as marcas dessa herança, uma herança que mudaria sua determinação em desvendar as verdades enterradas sob o peso do passado. Naquela Paris pós-guerra, uma metrópole que ainda ecoava os suspiros da resistência contra a ocupação nazista, Diop encontrou-se imerso num caldeirão de ideias. Entretanto, sob a fachada intelectual da Cidade de Luz, as sombras do colonialismo pairavam.
A concessão da cidadania francesa aos colonos do mundo era uma espécie de pano de fundo para uma trama secundária que ecoava a assimetria de poder e da voz. Paris era o epicentro onde as fronteiras entre as culturas se ecoavam, mas também era um terreno onde as hierarquias persistiam. Diop, como tantos outros, e aqui eu posso citar Frantz Fanon, Aimé Césaire e Léopold Sédar Senghor, navegava por essa terra de oportunidades e desafios, uma terra onde a busca pelo conhecimento se entrelaçava com a luta pela justiça e pela redefinição da narrativa histórica africana. E é nesse contexto que a passagem pela França de Cheikh Anta Diop ganha vida em uma história marcante que poderia ser contada e recontada por um griot, ou, se você ouviu 4011, um jelly. A gente continua no próximo capítulo. Eu sou Diego, pai de Benjamin, Aurora e esposo de Tatiane, e esse foi mais um episódio do especial Diop, Estrelas Negras no Céu do Egito. Esse é um spin-off do Parenta, que é o carro-chefe aqui do podcast Parentalidade Preta, onde eu vou propor uma construção em comemoração ao centenário do nascimento do doutor e professor Cheikh Anta Diop, que tanto é referência para as construções do Parentalidade Preta como o universo. O podcast Parentalidade Preta faz parte do Parentaverso, que é o universo que se completa e se expande em qualquer lugar onde você consiga achar a menção Parentalidade Preta. Em todas as mídias do Parentalidade Preta eu busco compartilhar ferramentas que eu adquiri ao longo do tempo para que a gente possa investir numa criação racializada, que projete os nossos filhos para frente com uma consciência racial empoderada de verdade. Eu não sei se você sabe, mas exatamente nesse momento, em dezembro de 2023, o podcast Parenta, que é o carro-chefe aqui do Parentalidade Preta, está entre temporadas. Isso quer dizer que esse episódio é um spin-off. A gente está soltando conteúdos além que estão expandindo esse universo. Então, se você gostou desse especial, eu vou te convidar para continuar por aqui e até que saia o próximo episódio, você ouça os outros episódios aqui do podcast Parentalidade Preta e tudo que tem sido compartilhado até agora. Bom, eu te espero na próxima. Não deixa de acessar o @Parentalidade Preta e de colaborar com a nossa campanha de financiamento coletivo, que é o que faz com que esse universo aconteça. Acessa lá o apoia.se/parenta. Se você gostou desse episódio, manda ele para alguém e não deixa de classificar o Parentalidade Preta aí no seu tocador. A gente se vê na próxima. Grande abraço e até mais.